Como você imagina o céu? Você acredita na sua existência? Talvez imagine um lugar iluminado, cheio de música celestial e anjos louvando a Deus em meio a uma beleza indescritível. Um cenário repleto de ouro, prata e pedras preciosas pode surgir na sua mente. E embora isso seja parcialmente verdadeiro, há muito mais além disso. Alguns podem visualizar o céu como uma imensa cúpula que se estende sobre todo o planeta. Quando olhamos para o horizonte, parece que essa abóbada termina, mas ela continua, abrangendo toda a Terra. Quase todas as pessoas têm alguma ideia sobre como seria o céu, mesmo que sejam diferentes formas de descrever esse conceito. A palavra céu geralmente indica um único lugar. No entanto, quando falamos em céus ou lugares celestiais, estamos nos referindo a diferentes partes desse mesmo espaço sagrado. Cada uma dessas regiões celestiais pode servir para propósitos distintos, sendo usada por diferentes seres ou destinada a atividades específicas. Na Bíblia, em 2 Coríntios 12, Paulo relata uma experiência extraordinária. Conheci um homem que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se estava no corpo ou fora dele. Deus o sabe. Esse homem foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão sagradas que não podiam ser contadas. Esse relato revela que há 3 céus, dispostos um acima do outro. O terceiro céu, o mais elevado, é onde se encontra o paraíso e a morada de Deus, o lugar mais santo que existe. Lá, tudo é tão puro e sagrado que as palavras proferidas não podem ser repetidas na terra. A palavra paraíso vem do grego e significa jardim, referindo-se ao jardim celestial de Deus. É para esse lugar que vão aqueles que verdadeiramente se arrependem de seus pecados e vivem pela fé. Foi para esse paraíso que Jesus prometeu levar o ladrão arrependido na cruz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O Apocalipse também menciona um local chamado Meio do Céu, uma região ampla onde diversos seres aparecem. A Bíblia descreve anjos poderosos que atuam nesse lugar. Em Apocalipse 8:13 é dito: Vi um anjo voando pelo meio do céu, gritando: Ai dos habitantes da terra, por causa das últimas 3 trombetas que ainda estão por tocar. Em Apocalipse 14:6, um anjo é descrito levando boas notícias a toda a humanidade, enquanto em Apocalipse 19:17, outro anjo chama as aves que voam pelo meio do céu para a grande ceia de Deus. Em grego, essa expressão meio do céu é chamada de mesoranema e provavelmente se refere ao segundo céu. Já o primeiro céu é aquele que todos conhecem e podem observar diariamente. Ele é o reino atmosférico que se estende da superfície da Terra até os limites da atmosfera. Esse espaço, embora tangível e visível, carrega profundos mistérios e significados. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele separou as águas acima e abaixo do firmamento, como relatado em Gênesis. Essa divisão estabeleceu o primeiro céu como um ambiente único e vital, onde a vida terrestre pudesse florescer. É nele que as aves voam, as nuvens se movem e fenômenos naturais acontecem, todos testemunhos do poder criativo de Deus. Contudo, o primeiro céu não é apenas um espaço para eventos naturais. Ele também é palco de intensas atividades espirituais. Em Efésios 2:2, Satanás é descrito como o príncipe das potestades do ar, indicando que forças espirituais malignas operam nessa dimensão. Esse entendimento nos ajuda a interpretar por que certos fenômenos atmosféricos na Bíblia estão associados a manifestações espirituais. Pense, por exemplo, em Elias, que orou para impedir a chuva por 3 anos e meio, ou em Jesus, que acalmou uma tempestade com uma única palavra. Esses eventos não foram apenas demonstrações de poder sobre a natureza, mas revelações da autoridade divina sobre um reino constantemente envolvido em disputas espirituais. O primeiro céu
pode ser visto como um véu natural, que separa o mundo visível dos reinos celestiais superiores, semelhante ao véu do templo que ocultava o Santo dos Santos. Ele é, ao mesmo tempo, uma janela para a majestade divina e um campo de batalhas espirituais invisíveis. O véu que separava o Santo do Santíssimo no templo possuía um simbolismo profundo, representando a divisão entre o mundo material e as realidades espirituais mais elevadas. Da mesma forma, o primeiro céu atua como uma espécie de cortina cósmica, ocultando parcialmente essas realidades sublimes da nossa percepção direta. Esse conceito explica por que as Escrituras frequentemente descrevem momentos de revelação divina como os céus se abrindo. Esse ato de abertura sugere que o primeiro céu é temporariamente penetrado, permitindo vislumbres dos reinos superiores que normalmente estão ocultos de nossa visão limitada. A função desse primeiro céu não se limita a ser apenas uma barreira física. Ele também serve como um escudo protetor e um sinal das promessas divinas. Após o dilúvio, Deus estabeleceu um novo pacto com a humanidade, prometendo que nunca mais destruiria toda a vida com as águas. O arco-íris, visível no primeiro céu, tornou-se o símbolo desse pacto, uma lembrança constante da fidelidade divina e do compromisso com a criação. Assim, o primeiro céu não é apenas um espaço físico, mas também um memorial celestial que reforça a relação entre Deus e a humanidade. Os profetas antigos compreendiam a importância espiritual do primeiro céu. Quando Elias foi arrebatado, ele atravessou esse domínio atmosférico em um carro de fogo antes de ser levado para os reinos superiores. De forma semelhante, Jesus, em sua ascensão, primeiro cruzou o reino visível do primeiro céu antes de desaparecer nas nuvens. Esses eventos ilustram que o primeiro céu funciona como uma passagem para dimensões espirituais mais elevadas. Já o segundo céu, um reino mais profundo e misterioso, se estende além do primeiro céu, alcançando os confins do espaço sideral. Ele não é apenas o domínio das estrelas e galáxias, mas também um campo de batalha espiritual, onde forças angelicais e demoníacas se enfrentam. Em grego, essa dimensão é chamada Mesouranema, e as Escrituras nos oferecem vislumbres fascinantes desse reino intermediário. Um dos relatos mais esclarecedores sobre a natureza do segundo céu está em Daniel 10. Quando Daniel buscava respostas por meio de oração e jejum, um anjo foi enviado a ele, mas foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual que exercia poder nesse domínio. Foi necessária a intervenção do arcanjo Miguel para que o mensageiro celestial pudesse cumprir sua missão. Esse episódio revela aspectos significativos do segundo céu. Primeiro, ele é estruturado em diferentes níveis de autoridade espiritual, com príncipes e potestades que exercem jurisdição sobre regiões específicas. Essas entidades não são governantes terrestres, mas seres espirituais, cujas influências afetam tanto os céus quanto a terra. Segundo, há uma ligação direta entre os eventos nesse reino celestial e os acontecimentos no plano terrestre. O atraso na resposta à oração de Daniel não foi resultado de uma limitação divina, mas de um conflito real no segundo céu. A batalha nesse reino intermediário não é simbólica, é uma realidade espiritual, descrita dramaticamente em Apocalipse 12. Nesse capítulo, vemos Miguel e seus anjos enfrentando o dragão e seus seguidores em uma guerra cósmica. O resultado desse confronto foi a expulsão de Satanás e seus anjos para a terra, um evento que ilustra o papel do segundo céu como uma zona tampão entre o terceiro céu, onde Deus habita, e o mundo terrestre. Nesse contexto, Paulo se refere a principados e potestades como forças que operam nesse reino. Ele adverte que nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra essas hierarquias espirituais que influenciam os acontecimentos na Terra. Entender o segundo céu é essencial para compreendermos os desafios da guerra espiritual. Quando oramos, nossas petições frequentemente atravessam esse território disputado, o que pode explicar por que algumas orações enfrentam resistência espiritual. Esse entendimento também destaca a importância do jejum e da persistência na oração. Daniel, por exemplo, não desistiu durante os 21 dias em que parecia não haver resposta, e sua perseverança resultou em uma revelação extraordinária das realidades espirituais. O segundo céu nos lembra constantemente da soberania absoluta de Deus. Embora Satanás e suas forças demoníacas operem nesse reino, suas ações estão limitadas pelos parâmetros estabelecidos pelo Criador. O livro de Jó ilustra bem essa verdade, mostrando que Satanás não pode agir sem antes obter a permissão divina. Apesar de sua presença nesse domínio celestial, sua influência está subordinada à autoridade de Deus. Essa realidade nos conforta, pois mesmo diante dos conflitos intensos que ocorrem no segundo céu, o desfecho de todas as coisas já foi determinado pela vontade divina. As estrelas e outros corpos celestiais que podemos observar no espaço não representam apenas a beleza material desse reino vasto e complexo. Eles também apontam para algo mais profundo, um reflexo da grandiosidade divina. Quando Deus instruiu Abraão a olhar para o céu estrelado, ele não apenas demonstrava seu poder criativo, mas também revelava um aspecto espiritual e multidimensional de sua promessa. Assim, o segundo céu funciona tanto como um campo de batalha espiritual, quanto como um testemunho vivo da glória e do poder ordenado de Deus. Já o terceiro céu, descrito como o paraíso de Deus, é o ponto culminante da criação divina. Um reino de glória incomparável que ultrapassa nossa compreensão terrena. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, compartilha sua experiência única de ser arrebatado a esse lugar sagrado. Lá, ele ouviu palavras que transcendem a linguagem humana, tão sublimes que não poderiam ser repetidas. Esse relato nos oferece um pequeno vislumbre da magnificência e santidade inigualáveis desse domínio celestial. No livro de Apocalipse, João descreve o terceiro céu com detalhes impressionantes. Ele vê o trono de Deus, envolto por um arco-íris semelhante a uma esmeralda, de onde emanam relâmpagos, trovões e vozes poderosas. Diante do trono, há um mar de cristal brilhante, refletindo a glória divina em uma beleza que desafia qualquer descrição terrena. Seres viventes cobertos de olhos proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse reino celestial é caracterizado por pureza absoluta, de modo que o pecado não pode sequer existir ali. É nesse lugar que se encontra a Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse como uma cidade de ouro puro, tão translúcida quanto vidro límpido. Seus fundamentos são adornados com pedras preciosas de todas as cores, e suas dimensões desafiam nossa imaginação. 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, formando um cubo perfeito que simboliza a perfeição divina. A iluminação do terceiro céu é completamente distinta de qualquer luz que conhecemos. João nos diz que a cidade não necessita do sol nem da lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Essa luz não é apenas física, é a própria essência de Deus, pura, imutável e eterna. Ela revela a verdade em sua forma mais pura, sem sombras ou distorções. O conceito de tempo também desaparece nesse reino sublime. Como Pedro nos lembra, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia.
Essa descrição não é meramente figurativa, mas reflete a realidade fundamental do terceiro céu, onde a eternidade não é uma extensão do tempo como conhecemos, mas uma dimensão totalmente nova de existência. Os habitantes desse reino experimentam uma consciência simultânea de todos os momentos, vivendo na plenitude da eternidade e compartilhando da natureza divina. A adoração no terceiro céu transcende qualquer experiência que possamos imaginar. Os 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono continuamente, reconhecendo a supremacia de Deus. Miríades de anjos se unem em cânticos de louvor que ecoam por todo o reino celestial. Essa adoração não é forçada ou programada. É uma resposta espontânea à glória de Deus, tão evidente e esmagadora que inspira louvor constante. Esse é o paraíso prometido aos redimidos, o destino final daqueles que foram reconciliados com Deus. A palavra paradeisos, do grego, evoca a ideia de um jardim de prazeres incomparáveis, que supera infinitamente o Éden original. É nesse lugar que os fiéis, como o ladrão arrependido na cruz, estarão em perfeita comunhão com Cristo, vivendo na plenitude do amor e da glória divina. Esse é o terceiro céu, o ápice da criação e o eterno lar dos salvos. O acesso ao terceiro céu, o domínio mais sagrado de todos, é estritamente controlado, mesmo para os seres celestiais. Nem mesmo Satanás, apesar de ter acesso ao segundo céu, pode entrar livremente nesse reino santíssimo. Apenas através do sangue de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, é possível a esperança de um dia adentrar esse lugar de santidade absoluta. Em Hebreus 4,16, somos ensinados que Jesus abriu um novo e vivo caminho, entrando no Santo dos Santos Celestial com o sacrifício de seu próprio sangue, permitindo que todos os que creem tenham essa promessa gloriosa. A organização dos seres angelicais reflete a perfeição divina, com uma hierarquia impressionante e funcional. Cada ordem angelical desempenha um papel específico no plano de Deus, e essa estrutura não é arbitrária, mas cuidadosamente estabelecida para manifestar a ordem perfeita do Criador. No topo dessa hierarquia celestial estão os serafins, mencionados em Isaías 6. Esses seres majestosamente descritos possuem 6 asas, 2 para cobrir o rosto em reverência à santidade divina, 2 para cobrir os pés em humildade e 2 para voar em serviço contínuo. A principal função dos serafins é louvar a Deus incessantemente, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa repetição tripla de santo destaca a perfeição divina e pode ser uma alusão à Trindade. Logo abaixo dos serafins estão os querubins, conhecidos como guardiões da santidade divina. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis 3:24, protegendo o caminho para a árvore da vida com espadas flamejantes após a queda do homem. Ezequiel nos oferece uma visão detalhada desses seres, descrevendo-os com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, representando diferentes aspectos da criação sob sua autoridade. Além disso, suas rodas cheias de olhos simbolizam a onisciência divina e a capacidade de mover-se em qualquer direção, refletindo vigilância e mobilidade perfeitas. Os arcanjos ocupam um lugar especial nessa hierarquia. Entre eles, apenas 2 são mencionados nominalmente nas Escrituras, Miguel e Gabriel. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", é retratado como o comandante dos exércitos celestiais, liderando batalhas contra as forças do mal, como em Apocalipse 12, onde derrota o dragão e seus anjos. Gabriel, cujo nome significa força de Deus ou guerreiro de Deus, atua como o principal mensageiro divino, aparecendo em momentos decisivos, como ao profeta Daniel e à Virgem Maria, para anunciar eventos de significado eterno.
Outras ordens de anjos, como os principados e potestades mencionados por Paulo em Efésios e Colossenses, parecem desempenhar papéis administrativos, supervisionando nações e regiões específicas. O livro de Daniel oferece vislumbres dessa realidade, mencionando figuras espirituais como o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia, entidades celestiais com jurisdição sobre reinos terrestres. Há também os anjos guardiões, mencionados por Jesus, ao falar das crianças cujos anjos veem continuamente a face do Pai. Esses anjos têm a tarefa especial de proteger e ministrar aos escolhidos de Deus. Essa função protetora é reafirmada no Salmo 91:11, onde lemos que Deus ordena aos seus anjos que guardem os fiéis em todos os seus caminhos. Outra categoria mencionada nas Escrituras são os vigilantes ou sentinelas, descritos especialmente no livro de Daniel. Esses anjos parecem ser observadores que registram eventos celestiais e terrestres, servindo como testemunhas do cumprimento dos decretos divinos. Também há indícios de que existem anjos designados para supervisionar as nações. Em Deuteronômio 32:8, é mencionado que Deus estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, ou, em algumas traduções antigas, segundo o número dos anjos de Deus. Isso sugere que cada nação pode estar sob a supervisão de um anjo específico, responsável por seu destino espiritual. Apesar de toda a majestade e poder dessas ordens angelicais, é crucial lembrar que mesmo os anjos mais elevados são criaturas criadas para servir a Deus. Eles operam dentro dos limites estabelecidos pelo Criador e, em última instância, são subordinados à sua vontade soberana. Não devem ser adorados ou venerados, pois sua glória é apenas um reflexo da majestade daquele que os criou. No livro do Apocalipse, capítulos 22, versículos 8 e 9, fica evidente que os anjos não devem ser adorados. Quando João, em um momento de êxtase espiritual, tenta venerar um anjo, ele é imediatamente repreendido. Esse episódio reforça a ideia de que toda a estrutura celestial, por mais grandiosa que seja, existe para servir aos propósitos divinos e para o benefício daqueles que herdarão a salvação. A hierarquia angelical e os conflitos celestiais não são um fim em si mesmos, mas parte do grande plano redentor de Deus. A guerra nos céus, longe de ser um evento isolado, representa um confronto contínuo que começou com a rebelião de Lúcifer e se desenrola até os dias de hoje. Esse conflito cósmico, descrito em diferentes passagens bíblicas, revela a profundidade e a complexidade da batalha espiritual que impacta toda a criação. Em Apocalipse 12, encontramos um relato detalhado desse embate, mas suas raízes remontam aos primórdios da criação. A origem dessa guerra está na queda de Lúcifer, um querubim ungido que ocupava uma posição de destaque na corte celestial. Em Ezequiel 28 e Isaías 14, Lúcifer é descrito como um ser de extraordinária beleza, adornado com pedras preciosas, cheio de sabedoria e perfeição. Contudo, o orgulho tomou conta de seu coração e sua sabedoria foi corrompida por causa do esplendor que possuía. Essa soberba culminou em uma série de declarações ambiciosas registradas em Isaías 14:13-14. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Cada uma dessas afirmações revela sua intenção de usurpar a posição do próprio Deus. Lúcifer, contudo, não agiu sozinho. Apocalipse 12:4 revela que 1/3 das hostes angelicais foi seduzido por sua rebelião e seguiu seus passos, formando um exército de opositores. Esse número impressionante demonstra não apenas o poder de persuasão de Lúcifer, mas também a escala monumental do conflito que se seguiu.
A guerra resultante transformou Lúcifer em Satanás, o adversário, e seus seguidores em demônios, iniciando um conflito que se manifesta em diferentes níveis, incluindo o segundo céu, onde principados e potestades demoníacas exercem influência sobre nações e regiões geográficas. Um exemplo marcante desse conflito é descrito em Daniel 10, onde um mensageiro celestial é impedido de cumprir sua missão por 21 dias devido à resistência do príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual maligna. Somente com a intervenção do arcanjo Miguel, o príncipe celestial, o mensageiro consegue entregar a resposta divina a Daniel. Esse episódio ilustra como o segundo céu é um campo de batalha onde forças espirituais colidem, influenciando direta e indiretamente os eventos na Terra. Apocalipse 12:10 caracteriza Satanás como o acusador dos irmãos, que acusa incessantemente os redimidos diante de Deus. Essa estratégia legalista busca minar a posição dos filhos de Deus. Mas o sangue do Cordeiro e o testemunho fiel dos santos são armas espirituais que neutralizam essas acusações. Além disso, Satanás utiliza o engano como uma de suas principais ferramentas de guerra, sendo descrito em João 8:44 como o pai da mentira. A desinformação e o engano são estratégias centrais de seu ataque, tornando crucial a armadura de Deus descrita em Efésios 6. Elementos como o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são indispensáveis para proteger a mente e combater as mentiras de Satanás. Desde sua rebelião, Satanás busca desviar a adoração devida a Deus para si mesmo. Sua tentação a Jesus no deserto, registrada em Mateus 4, expõe claramente esse objetivo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A busca pela adoração continua sendo o centro do conflito cósmico, refletindo o desejo original de Satanás de ser semelhante ao Altíssimo. Apesar da intensidade dessa batalha, o destino final de Satanás e seus seguidores já está determinado. Apocalipse 12, 7, 9 descreve sua derrota final nos céus, quando será lançado à terra, onde continuará sua rebelião, sabendo que tem pouco tempo. Contudo, sua condenação definitiva será consumada no lago de fogo, como descrito em Apocalipse 20:10, marcando o fim de sua influência e o triunfo eterno de Deus. No centro de todo o universo, o trono de Deus permanece como a fonte suprema de poder e autoridade. Ele não é apenas um símbolo de realeza, mas o próprio núcleo da realidade, de onde emanam todas as coisas. É diante desse trono que toda a criação se curva, reconhecendo a soberania absoluta do Criador. As Escrituras oferecem uma visão impressionante do trono celestial, que se revela como o centro absoluto de poder, glória e soberania divina. Apocalipse 4 nos apresenta uma das descrições mais vívidas desse trono, começando com uma imagem aparentemente simples. E eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. Contudo, essa simplicidade inicial logo se expande em uma cena de majestade transcendente. O trono está circundado por um arco-íris com aspecto de esmeralda, e dele emanam relâmpagos, trovões e vozes que proclamam a grandiosidade de Deus. Diante do trono, estende-se um mar de vidro cristalino, cuja pureza reflete a perfeita paz e ordem que emanam da presença divina. A descrição de João busca traduzir o incompreensível em termos acessíveis, recorrendo a metáforas e símbolos. Ele descreve aquele que está assentado no trono como semelhante ao jaspe e à sardônica, pedras preciosas que simbolizam a pureza translúcida e a intensidade radiante da glória divina. O jaspe, com sua clareza cristalina, pode ser associado à santidade absoluta de Deus, enquanto a sardônica, com seu tom vermelho profundo, evoca o poder redentor do Criador.
Essa linguagem poética aponta para uma glória que ultrapassa os limites da compreensão humana. Ao redor do trono, os 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro, representam a totalidade do povo redimido. Suas vestes brancas simbolizam a pureza adquirida através do sacrifício de Cristo, enquanto suas coroas indicam a autoridade delegada por Deus. No entanto, esses anciãos continuamente se prostram e lançam suas coroas diante do trono, reconhecendo que toda autoridade e glória pertencem, em última instância, ao Senhor. O número 24 sugere a plenitude do plano divino, unindo as 12 tribos de Israel aos 12 apóstolos, simbolizando a convergência do Antigo e do Novo Testamento. Os 4 seres viventes ao redor do trono representam o auge da criação celestial. Cobertos de olhos por dentro e por fora, eles personificam a onisciência e vigilância divinas. Suas faces, leão, boi, homem e águia, evocam diferentes aspectos da natureza divina. Majestade soberana, força servidora, sabedoria racional e visão transcendente. Esses seres proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, enfatizando a perfeição absoluta de Deus e apontando para sua natureza trinitária. O mar de vidro que se estende diante do trono é outro elemento de grande significado. Diferente dos mares terrestres, que muitas vezes simbolizam caos e instabilidade, esse mar celestial é sólido como cristal, representando a ordem perfeita e a paz inabalável que emanam de Deus. Em Apocalipse 15, esse mesmo mar aparece misturado com fogo, simbolizando o julgamento justo que procede do trono, refletindo tanto a misericórdia quanto a justiça divinas. Outro aspecto marcante do trono celestial são as 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. Esse número, associado à completude, indica a plenitude do Espírito Santo e sua obra perfeita na administração do universo. Nada está fora do alcance ou da supervisão do Espírito, que atua em harmonia com a soberania divina. Do trono também flui um rio de água da vida, claro como cristal, descrito em Apocalipse como ladeado pela árvore da vida. Esse rio, cuja fonte é o próprio Deus, simboliza a provisão contínua de vida e bênção para toda a criação. Sua origem no trono enfatiza que toda vida e sustento espiritual vem diretamente de Deus, sem qualquer necessidade de fontes externas. O alcance da autoridade divina é vasto e absoluto, abrangendo todas as dimensões da existência. Em Daniel 7, 9 e 10, o trono é descrito com rodas de fogo ardente, simbolizando a mobilidade e onipresença de Deus. A visão de milhares servindo diante dele, enquanto milhões de milhões estão em pé em reverência, ilustra a incomensurável grandiosidade da corte celestial. Através do sacrifício de Cristo, o trono de Deus, que antes era inacessível, agora se torna um lugar de graça. Hebreus 4,16 convida os crentes a se aproximarem com confiança do trono da graça, onde encontram misericórdia e auxílio. Esse privilégio inimaginável, conquistado pelo sangue de Jesus, permite que os redimidos participem da própria vida divina que emana do centro do universo. Por fim, o trono é inseparável da Nova Jerusalém, a cidade celestial, que simboliza a união perfeita entre Deus e seu povo. Descrita em Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade de incomparável beleza, mas também o local onde a glória de Deus habita plenamente entre os redimidos. Sua arquitetura combina elementos tangíveis com simbolismos profundos, representando a consumação do plano divino para a criação. As descrições bíblicas da Nova Jerusalém oferecem um vislumbre de verdades eternas sobre a natureza do reino celestial, revelando sua perfeição incomparável e simbolismo profundo.
As dimensões da cidade são assombrosas e carregadas de significado. 12.000 estádios em comprimento, largura e altura, formando um cubo perfeito, o que equivale a aproximadamente 2.200 quilômetros em cada direção. Essa forma cúbica não é aleatória. Remete ao Santo dos Santos no Templo de Salomão, também cúbico em suas proporções, sugerindo que a cidade inteira é o local da presença manifesta de Deus, santificado em cada detalhe. O número 12, repetido em muitos aspectos da cidade, simboliza a plenitude da administração divina e o governo perfeito. Esse número aparece nas tribos de Israel e nos apóstolos, unindo as alianças do Antigo e Novo Testamento em uma harmonia completa. Os materiais usados para construir a cidade desafiam nossa compreensão terrena. Suas muralhas são feitas de jaspe e a cidade é descrita como sendo de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Esse ouro transparente, algo que transcende qualquer realidade física que conhecemos, aponta para uma matéria glorificada que reflete a pureza e a perfeição da criação renovada. Os fundamentos da cidade são adornados com 12 pedras preciosas diferentes, cada uma representando um aspecto único da glória divina, e suas 12 portas são feitas de uma única pérola cada. Essas portas permanecem abertas perpetuamente, simbolizando o acesso irrestrito à presença divina para todos os redimidos. A ausência de noite reforça que não haverá escuridão, perigo ou mal. A glória de Deus ilumina a cidade constantemente, eliminando qualquer necessidade de sol ou lua. Essa luz não é apenas física, mas representa a essência da presença divina, que traz verdade, vida e perfeição. Um dos aspectos mais surpreendentes da Nova Jerusalém é a ausência de um templo físico. João descreve que não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Isso marca o fim da separação entre Deus e seu povo. Toda a cidade é permeada pela presença divina, tornando cada espaço igualmente santo, eliminando a necessidade de um lugar específico para mediação. O rio da vida, que flui diretamente do trono de Deus e do Cordeiro, atravessa a cidade, simbolizando a provisão contínua e abundante da vida divina. Esse rio é claro como cristal, ladeado pela árvore da vida, que dá 12 tipos de frutos, um para cada mês. As folhas da árvore são descritas como sendo para a cura das nações, o que sugere que mesmo na eternidade haverá um processo contínuo de restauração, renovação e celebração da criação de Deus. A Nova Jerusalém também é descrita como a noiva, a esposa do Cordeiro, um símbolo poderoso da união perfeita entre Cristo e sua igreja. Essa metáfora matrimonial fala de intimidade, fidelidade e amor eterno entre Deus e seu povo, uma relação que transcende todas as nossas experiências terrenas. A cidade não é apenas um lugar físico, é uma representação da harmonia absoluta entre o Criador e sua criação redimida. Os habitantes da cidade desfrutam de uma existência que é ao mesmo tempo criativa e significativa. Eles reinarão pelos séculos dos séculos, implicando em responsabilidades contínuas no reino eterno. Esse reinar não significa dominação, mas uma mordomia sábia e um serviço amoroso que refletem o caráter do próprio Deus. A administração desse governo celestial será uma extensão da pureza, santidade e justiça que emanam do trono de Deus. Nada impuro pode entrar na cidade, pois a presença imediata da santidade divina requer pureza absoluta. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro têm acesso a esse lugar glorioso, onde o próprio Deus habita com seu povo, em comunhão perfeita e eterna. Essa realidade é refletida também na descrição do paraíso, ou paradeisos, no grego, que evoca a ideia de um jardim do Éden renovado.
Contudo, esse paraíso é infinitamente superior em glória e perfeição, não apenas um lugar de beleza indescritível, mas o ambiente onde a presença divina se manifesta em sua plenitude, trazendo alegria eterna aos que ali habitam. Quando Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz, "Hoje estarás comigo no paraíso", ele estava oferecendo algo muito mais profundo do que simples consolo. Essas palavras carregavam a garantia de um acesso imediato à presença gloriosa de Deus. O paraíso celestial não é apenas uma restauração do Éden perdido, mas a sua consumação plena e gloriosa. Se o Éden foi o protótipo do plano divino, o paraíso celestial é a realização perfeita do propósito de Deus. Um lugar onde a comunhão entre Criador e criação alcança sua máxima expressão. Nesse paraíso, a árvore da vida que foi vedada à humanidade após a queda está novamente acessível. Em Apocalipse 2:7 é prometido: "Ao vencedor darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus." Essa árvore não simboliza apenas uma fonte de vida física eterna, mas também o acesso contínuo à própria essência da vida divina. Seus frutos, produzidos mensalmente, revelam uma renovação constante e uma experiência sempre nova e profunda da graça e provisão divinas. Uma das características mais marcantes desse lugar celestial é a completa ausência das limitações impostas pelo pecado. Enquanto no Éden, a desobediência era uma possibilidade, simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, no paraíso celestial, tal risco não existe. A natureza dos redimidos foi totalmente transformada, tornando-os incapazes de pecar. Essa transformação não reduz sua liberdade. Pelo contrário, representa a liberdade em sua forma mais pura, a capacidade de amar e servir a Deus de maneira perfeita e sem interrupções. O ambiente celestial é repleto de sons e expressões que ultrapassam qualquer experiência terrena. Paulo descreve ter ouvido palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir, sugerindo uma forma de comunicação e adoração que transcende completamente a linguagem humana. Os cânticos mencionados em Apocalipse não são apenas melodias, mas manifestações perfeitas de adoração que envolvem o ser inteiro em uma comunhão profunda e direta com Deus. O tempo no paraíso também desafia nossa compreensão linear. Como Pedro nos lembra, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia para o Senhor. Isso não implica apenas uma extensão infinita de tempo, mas uma existência em que passado, presente e futuro se fundem em um agora eterno. Essa dimensão transcendente do tempo elimina a espera, a ansiedade e as limitações que conhecemos, permitindo uma experiência plena e contínua da eternidade. O conhecimento no paraíso não se adquire por meio de estudo ou esforço, mas é direto e completo. Paulo descreve essa transformação em 1 Coríntios 13:12. Agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Esse tipo de conhecimento não é apenas intelectual, mas profundamente relacional, permitindo que cada indivíduo compreenda plenamente a Deus e aos outros em um nível que transcende qualquer experiência terrena. As relações no paraíso também são elevadas a um nível completamente novo. Jesus afirmou que no céu não há casamento, mas isso não implica ausência de laços ou amor. Pelo contrário, as relações são purificadas e perfeitas, tornando-se uma expressão direta e ilimitada do amor divino. O amor humano, em sua forma celestial, reflete a intimidade e a pureza da comunhão que Deus sempre desejou para seus filhos. A própria geografia do paraíso ultrapassa as leis naturais que conhecemos. Elementos como o rio da vida, que flui do trono de Deus, e a árvore da vida, não são meramente físicos, mas carregam uma realidade espiritual mais profunda,
representando vida, renovação e sustento eternos. Esses elementos sublinham a perfeição de um ambiente onde cada detalhe revela a glória e a provisão divina. A vida no paraíso não é caracterizada pela ociosidade, mas por um serviço criativo e uma adoração dinâmica. Os redimidos servem a Deus com alegria plena, dedicando-se a responsabilidades no reino eterno, que incluem expressar continuamente a criatividade divina e administrar os aspectos do novo universo, de maneira que reflita a justiça, o amor e a sabedoria de Deus. A comunhão no céu atinge seu ápice na união perfeita entre os santos. Essa unidade é a manifestação do plano de Deus para seu povo, transcendente a qualquer experiência terrena. Essa comunhão, livre de barreiras e imperfeições, reflete a própria unidade da Trindade, conforme orado por Jesus em João 17:21, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. No paraíso, a relação entre os redimidos e Deus, bem como entre eles mesmos, é marcada por harmonia absoluta e amor eterno. Os obstáculos que muitas vezes dificultam os relacionamentos na Terra, como mal-entendidos, preconceitos e inseguranças, desaparecem completamente no ambiente celestial. Ali, essas barreiras são removidas de forma absoluta, criando um espaço de transparência total e vulnerabilidade perfeita. Paulo descreve essa experiência ao afirmar que conheceremos como somos conhecidos, uma indicação de que, no céu, haverá uma clareza de relacionamento tão profunda que, ao invés de gerar medo, produzirá alegria inigualável. Esse estado de comunhão celestial é algo extraordinário, como descrito em Apocalipse 7:9, onde uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas está reunida diante do trono de Deus. Essa diversidade não é fonte de divisão, mas de enriquecimento, pois cada cultura e indivíduo traz uma contribuição única à plenitude da imagem divina. A unidade celestial não é caracterizada por uniformidade, mas por uma harmonia perfeita que celebra as diferenças. Os relacionamentos no céu transcendem os laços terrestres. Jesus indicou que no céu não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus. Isso não implica a perda de conexões significativas, mas sua elevação a um nível mais alto, onde os vínculos não são limitados por necessidades ou expectativas humanas, mas são expressões puras e eternas do amor divino. Os relacionamentos terrestres, muitas vezes sombras temporárias, serão transformados em comunhão perfeita entre os santos em Cristo. A comunicação entre os santos celestiais é outro aspecto que ultrapassa qualquer experiência terrena. Ela não está limitada pela linguagem ou cultura, mas ocorre de maneira transcendente, permitindo uma expressão perfeita e uma compreensão imediata. Não se trata apenas de troca de informações, mas de uma comunhão plena de espírito com espírito, mediada pela presença do Espírito Santo. As palavras inefáveis que Paulo ouviu no terceiro céu apontam para essa forma elevada de comunicação, onde o significado é compartilhado diretamente, sem a necessidade de palavras. A memória no céu também é redimida. As lembranças dolorosas da vida terrena não trazem mais sofrimento, pois são vistas sob a luz do propósito redentor de Deus. Apocalipse 21:4 promete que Deus enxugará dos olhos de seu povo toda lágrima, indicando que o sofrimento do passado será completamente transformado em compreensão e alegria. Isso não significa que as memórias serão apagadas, mas que serão reinterpretadas à luz da redenção completa, revelando o propósito divino em cada experiência. A hierarquia no céu, por sua vez, é completamente diferente das estruturas terrenas, muitas vezes marcadas por competição e inveja.
As coroas mencionadas nas Escrituras representam níveis variados de responsabilidade e honra, mas essas distinções não geram orgulho ou rivalidade. Pelo contrário, produzem alegria mútua e gratidão, como exemplificado pelos 24 anciãos que lançam suas coroas diante do trono. Toda honra individual é, em última instância, direcionada para a glória de Deus, eliminando qualquer possibilidade de vaidade ou divisão. A atividade comunitária no céu é vibrante e dinâmica. Ela inclui adoração coletiva, serviço cooperativo e a exploração das maravilhas divinas. Os santos participam do governo do reino eterno, contribuindo com seus dons únicos em um ambiente de unidade perfeita. Essa participação não reflete uma burocracia celestial, mas uma expressão criativa da sabedoria infinita de Deus, que se manifesta por meio de seu povo redimido. Além disso, a intercessão continua no céu, mas de maneira transformada. Apocalipse descreve os santos oferecendo orações como incenso diante do trono, um ato que não nasce de ansiedade ou dúvida, mas do alinhamento completo com os propósitos divinos e do amor profundo por aqueles que ainda estão na terra. O aspecto mais profundo da comunhão celestial é sua centralidade em Cristo. Ele não é apenas o mediador dessa comunhão, mas seu próprio centro e substância. A unidade dos santos no céu não é um objetivo final em si mesma, mas uma expressão perfeita da união com Cristo, que é tudo em todos. A adoração eterna, que é o propósito supremo da criação, transcende completamente nossa compreensão terrena. É uma realidade que envolve todo o ser, corpo, mente e espírito, em um estado contínuo de reverência e amor por Deus. No livro do Apocalipse, a adoração celestial é descrita como uma sinfonia cósmica de louvor, unindo anjos e santos em harmonia absoluta. Essa adoração não segue uma sequência de eventos ou um programa estruturado, mas é um estado de êxtase perpétuo na presença divina. Os 4 seres viventes, que proclamam incessantemente Santo, 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 não estão presos a uma repetição mecânica, mas experimentando continuamente novas revelações da santidade de Deus. João descreve o som dessa adoração como vozes que ressoam como o som de muitas águas, uma imagem que transmite a majestade e a vastidão dessa celebração celestial. O som descrito como trovões no céu, mencionado em Apocalipse, não remete apenas a volume ou grandiosidade, mas a uma qualidade que transcende nossa percepção terrena de som. É uma expressão que comunica de forma direta a majestade divina, evocando um impacto tão profundo que envolve não apenas os sentidos, mas também o espírito. A música celestial vai além da melodia que conhecemos, tornando-se uma harmonia perfeita que reflete a essência da natureza divina. Os cânticos entoados no céu possuem uma profundidade que abrange toda a complexidade teológica e a glória da obra redentora de Cristo. O cântico novo, mencionado em Apocalipse 5, não é apenas um hino de louvor, mas uma declaração multifacetada da sabedoria e do amor de Deus revelados na salvação. Cada palavra, cada nota, carrega um significado eterno, revelando continuamente novos aspectos da glória divina. A adoração no céu envolve não apenas palavras e músicas, mas o ser inteiro em harmonia absoluta. Corpo, alma e espírito se unem em uma sinergia perfeita, onde cada gesto e movimento refletem uma expressão completa de louvor. Não há separação entre o físico e o espiritual, pois os corpos ressuscitados dos santos são plenamente capacitados para essa forma de adoração transcendente. Essa unidade não apenas exalta a Deus, mas também reflete a perfeição da criação renovada. O coletivo celestial, descrito como milhares de milhares e miríades de miríades, não é uma multidão desordenada, mas uma congregação em perfeita sincronia, onde cada indivíduo mantém sua singularidade,
enquanto participa dessa harmonia universal. A entrega de coroas pelos 24 anciãos diante do trono é uma imagem poderosa da adoração celestial. Este ato não representa perda, mas a expressão suprema de realização. Ao render tudo ao Criador, os santos experimentam uma plenitude divina ainda maior. Esse ciclo eterno de receber e devolver glória reflete a dinâmica contínua da adoração celestial, onde cada gesto de submissão gera uma experiência ainda mais profunda da presença de Deus. No céu, o conhecimento de Deus é direto e completo. Não há mais necessidade de figuras ou metáforas para compreender sua glória, pois os santos contemplam sua face sem qualquer véu. Esse conhecimento é transformador, não apenas uma absorção intelectual, mas uma experiência que muda completamente a essência de quem o recebe. Cada nova revelação da majestade divina provoca uma resposta ainda mais intensa de adoração, criando uma jornada sem fim em direção à plenitude de Deus. O silêncio celestial, mencionado em Apocalipse 8:1, onde o céu permanece em reverência por cerca de meia hora, é um aspecto fascinante da adoração eterna. Esse silêncio não é vazio ou ausência, mas uma forma de reconhecimento que transcende até mesmo as palavras e sons. É uma pausa sagrada que reflete a incompreensibilidade de certos mistérios divinos, permitindo que a criação contemple a majestade de Deus em profunda reverência. A criatividade no céu atinge sua expressão mais elevada. Cada ato de adoração criativa é simultaneamente único e perfeitamente alinhado com a verdade divina. Não há mais limitações impostas pelo pecado ou pela imperfeição. Tudo flui de forma livre e harmoniosa, como uma extensão do próprio caráter de Deus. As expressões artísticas e os atos criativos não apenas glorificam a Deus, mas também aprofundam o relacionamento entre os adoradores e o Criador. A jornada pelos mistérios dos céus, desde as batalhas no segundo céu até a majestade do trono no terceiro céu e a glória da nova Jerusalém, revela um plano divino vasto e glorioso. Essa realidade transcende nossa compreensão terrena e aponta para um propósito maior que molda e transforma nossa perspectiva sobre a vida presente. A revelação dos céus não é apenas conhecimento teológico, mas uma verdade viva que deve impactar profundamente como enfrentamos as lutas e os desafios terrenos. Como Paulo escreveu, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A existência dos céus nos lembra constantemente que vivemos em um universo muito maior e mais complexo do que podemos perceber com nossos sentidos. As batalhas espirituais que ocorrem no segundo céu, a majestade incomparável do trono de Deus no terceiro céu e a promessa da nova Jerusalém nos convidam a viver com uma perspectiva eterna, sabendo que tudo aponta para o desdobramento do glorioso plano divino. As verdades reveladas sobre os céus devem transformar profundamente nossa maneira de enxergar o mundo e influenciar cada aspecto de nossa conduta diária. Essa compreensão ampliada dos reinos celestiais deve nos motivar a viver com mais santidade e dedicação, conscientes de que estamos constantemente diante de uma grande nuvem de testemunhas que nos observam. A certeza de que nossas orações sobem como incenso perante o trono de Deus e de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais nos lugares celestiais, nos chama a uma vida marcada por reverência e propósito. A consciência de nossa cidadania celestial deve nos levar a viver com os olhos fixos nas realidades eternas. As promessas do paraíso, a glória da Nova Jerusalém e a perspectiva de uma adoração eterna não são apenas esperanças para um futuro distante, mas verdades que sustentam e ancoram nossas almas no presente.
Essas promessas nos asseguram que, mesmo em meio às tribulações e desafios deste mundo, nosso destino final é indescritivelmente glorioso. Como João nos lembra, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa visão deve moldar cada escolha, cada ação, como aqueles que esperam ansiosamente a consumação da promessa divina. A contemplação dos mistérios dos céus deve nos inspirar a uma vida vivida à luz do eterno, com a certeza de que nossa posição como cidadãos do reino celestial é um privilégio inestimável. Somos chamados a viver não apenas para o agora, mas com uma perspectiva eterna, ansiosos pelo dia em que Deus habitará entre seu povo, enxugará toda lágrima de nossos olhos e estabelecerá seu reino de justiça e paz inabaláveis. Essa esperança deve reorientar nossos corações, enchendo-nos de coragem e alegria, mesmo em meio às lutas terrenas. Nossa jornada através dessas verdades celestiais não deve apenas nos tornar mais informados, mas deve nos transformar profundamente, renovando nosso senso de propósito e esperança. Como herdeiros de uma glória que está por vir, somos chamados a viver de maneira digna da nossa vocação celestial, conscientes de que o que Deus preparou para aqueles que o amam vai além de tudo o que podemos imaginar ou conceber. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus Pai e a comunhão profunda do Espírito Santo nos guiem em nossa peregrinação terrena e que, no tempo certo, sejamos levados a contemplar face a face essas realidades gloriosas que, por enquanto, só podemos vislumbrar como através de um espelho de forma limitada. Que essa esperança eterna nos conduza a viver com propósito, reverência e alegria, até o dia em que todas essas promessas se cumpram plenamente em Cristo. Amém.